Nós estamos hoje finalizando a campanha Projetando 2025 e o Senhor não poderia nos conduzir a finalizar de outra forma, porque durante todos esses 14 dias, todas as ministrações estavam apontando para uma dependência do Senhor, para uma entrega ao Senhor, para uma busca pela vontade do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós viéssemos nos mover, estar nos movendo segundo a vontade dEle para nós. Isso é extraordinário, queridos, porque nós temos vivido em uma época em que já se dizia, né? Na verdade a palavra é perfeita: amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos. Nós temos vivido nessa época. E por mais que de uma forma desapercebida, despretensiosa, nós também, como igreja, temos vivido isso. Como? Quando nós tomamos a decisão sobre o que nós queremos fazer, o que queremos conquistar, o que queremos realizar, e não pedimos a opinião de Deus. Mas quando as coisas dão errado, a gente sabe questionar a Deus o porquê foi que deu. O difícil é nós reconhecermos que as coisas deram erradas, porque nós não fizemos o que era a vontade do Senhor, mas e sim a nossa. E trado aos nossos corações. Eu quero ler com vocês um texto no Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Nós, além de estarmos encerrando a campanha, nós estamos na semana que acontece o Natal. E apesar de nós não sabermos qual a real data do nascimento de Jesus, alguns apontam para meados de setembro, outubro. A Bíblia não deixa claro. E isso pouco importa, porque o que importa é que Jesus nasceu. Jesus veio. E nós precisamos celebrar isso. Não só no dia do Natal,
mas todos os dias da nossa vida. Porque se Jesus veio, Jesus nasceu, ele nasceu e ele veio com um propósito e um objetivo muito claro. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. O objetivo da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, foi justamente para que nós, como pecadores, pudéssemos ser alcançados. E nós não temos como falar do nascimento de Jesus sem também falar da crucificação. Por quê? Porque foi o momento em que, desde o nascimento, ele foi preparado por Deus para que vivesse. Porque na cruz foi a consumação do propósito dele e a sua ressurreição, a reafirmação do seu poder, da sua glória, e de que nós precisaríamos ser uma igreja pronta e preparada para a volta dele. No livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 4, diz o seguinte: certamente ele suportou todas as dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastados, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está, assim ele não abriu sua boca. Ele foi tirado da prisão e do juízo, e quem declarará sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele chagado. E tudo isso, queridos, que nós lemos, o nascimento de Cristo, a crucificação, onde ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, foi para que nós pudéssemos ser chamados de filhos, nascidos de Deus. E esse é o ponto central dessa mensagem. O que é ser nascidos de Deus? Porque muitas vezes, e infelizmente, eu vou falar até mais uma vez, nós temos vivido um tempo onde tem se pregado um evangelho muito simples, onde até usa base bíblica para dizer o seguinte: mas todos os quanto receberam, a eles deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que crerem em seu nome. Ou seja,
Ah, você crê? Você é filho de Deus. Só que o versículo seguinte fala sobre ser nascido de Deus. Ser nascido de Deus, não nascido de carne, não nascido de pecado, de natureza pecaminosa, mas nascido de Deus. E aí, quando eu falo que infelizmente nós temos vivido um evangelho em que está sendo pregado de forma muito simples, é onde a gente olha para pessoas que está lá todo dia, postando sua oração do dia, seu devocional do dia, e mais tarde estão nos encontros de paredão, bebendo, se prostituindo e abrindo para sua boca para dizer que eu sou filho de Deus, porque eu creio em Jesus, porque eu tenho eu vejo Deus de uma forma diferente, eu vejo Deus, não tem essa de eu vejo Deus. Deus é Deus, Deus é imutável, o caráter de Deus é um só. Agora importa uma pergunta: como Deus me vê? Porque da mesma forma nós temos visto igrejas sendo cheias de pessoas que amam procurar uma moda evangélica para se vestir, mas na primeira oportunidade, onde o patrão chega e diz assim: olha, fala para o fulano que eu não estou aqui não, nem sequer hesita ou cogita pensar em si, dizer assim: eu sou filho de Deus, eu não posso mentir, porque da mesma fonte não pode brotar água doce e amarga. Como é que nós somos uma nação onde temos tantos cristãos, mas também somos uma nação, uma das nações mais corruptas do mundo? Como é que somos uma nação com tantas igrejas, tantos cristãos, e temos visto os índices de divórcio crescendo tanto, pais abandonando seus filhos de uma forma estrondosa? Nós precisamos entender o que de fato Jesus nos chama. É muito lindo, e Deus de fato é amor. Ele veio pregar o amor, ele não veio pregar separação, distinção. Ah, você tem um título, você é de uma família boa, então você é privilegiado. Não, ele veio para que alcançasse os seus não receberam, e ele foi também para os gentios apregoar a palavra, o amor, a salvação, trazer cura. Só que muitos utilizam isso. Quantas vezes nós nos vemos postagens nas redes sociais, onde diz assim: Jesus andou com prostitutas, mas ele não se prostituiu com elas, ele acolheu, ele amou, ele disse: os seus pecados estão perdoados, mas ele disse: vais e não peques mais. Nós precisamos entender que Marcos capítulo 12, versículo 30 diz, vamos ler um pouquinho antes, versículo 28. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem e percebendo que havia respondido bem, perguntou-lhes:
qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Vamos repetir? Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a tua força. Não foi só com uma parte da tua alma, só com um pedacinho do seu coração, só com um pouquinho da tua força. Não, é com toda. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma. E isso, eu tive contato com uma pessoa incrível. E com ele eu aprendi um termo: integridade. O que é ser íntegro? E eu aprendi com ele que ser íntegro é ser inteiro, de acordo com a palavra do Senhor. Ou seja, quando eu sou um servo de Deus, íntegro, eu sou inteiro em todos os sentidos, de acordo com a palavra do Senhor. Aí você pode dizer assim: mas Tiago, todos nós somos pecadores, a gente não tem como ser perfeito. Olha só, eu não falei que é perfeito, eu falei que é inteiro, é íntegro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, parte do meu trabalho é entrar em contato com pessoas. Então as pessoas nos procuram e eu ligo para elas, para poder atender elas. Só que existem algumas pessoas que simplesmente não atendem. A grande maioria não atende, porque é um número desconhecido, é um DDD diferente, e aí as pessoas não atendem. Só que o sucesso do meu trabalho está diretamente ligado com o maior percentual de ligações atendidas ou de mensagens respondidas. Ou seja, se eu ligo para 100 pessoas e 40 delas me atendem, é um bom número. Mas se só 20 me atender, para que eu consiga ter resultado, eu vou ter que dedicar mais tempo ligando não para 100, mas ligando para 200, para poder ter o resultado esperado. Só contextualizando para vocês. Então, a gente utiliza de estratégias para poder aumentar essa taxa de atendimento. Então, eu ligo em horários diferentes, eu ligo em dias diferentes, porque às vezes a gente liga, a pessoa está no trânsito, não vai atender, ou está no trabalho, não vai atender. Então, se eu ligo no horário que ela vai estar em casa, pode ser que atenda. Então, dependendo da profissão dela, o horário de trabalho dela também é diferente. Enfim, ligo muitas vezes para a mesma pessoa, em horários diferentes, dias diferentes. Mas uma das tentativas é uma mensagem no WhatsApp. E para uma mensagem no WhatsApp conseguir ter um retorno, eu não posso ser muito claro
mas eu tenho que ser persuasivo, eu tenho que motivar ela a me responder. Até porque, às vezes ela tentou um contato com a gente, e até ela ser atendida por algum de nós lá da empresa, leva um certo tempo. Então pode ser que ela nem lembre do que se trata mais. Então eu tenho que trazer esse nível de consciência, mas de uma certa forma motivar que ela me atenda, ou que ela me responda. E aí eu montei um texto, que a gente chama de copy, e aí montei para poder mandar para ela. E para essas pessoas. Só que no momento que eu escrevi, eu falei assim, cara, que texto sensacional. Porque eu estava utilizando algumas técnicas de escrita para se tornar persuasivo e bem, ter uma taxa de atendimento ok. E aí eu falei, nossa, como ficou bom. Só que eu fui revisar a ortografia, fui revisar tudo direitinho, e tinha uma frase no final que começou a me incomodar muito. E nisso, depois de revisado, eu mandei para 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, 2 me responderam. Ou seja, 66% me respondeu. Então é uma boa taxa de retorno. E eu fiquei muito incomodado, muito incomodado, muito incomodado. Aí eu falei com um colega meu de trabalho. Eu falei, cara, lê isso aqui, o que é que você achou? Ele, cara, ficou muito bom. Ficou muito bom. Só foi, sério? Não tem nada que você queira pontuar? Ele, não, cara, pra mim tá perfeito. Aí eu mandei pra minha esposa, foi, amor, lê isso aqui. E ela só foi, tá muito bom. Aí depois eu falei com ela e falei com esse meu colega. Eu falei, cara, esse finalzinho aqui tá me incomodando muito. Ele falou, como assim? De que forma tá te incomodando? Eu falei, cara, pode ser que a pessoa pense que eu estou falando isso, isso e isso. Ele falou, não, você não está falando isso. O que o outro vai pensar, você não tem controle sobre isso. Eu falei, cara, mas está me incomodando demais. E aí, a gente tem reunião da empresa todos os dias. E esse cara que eu falei que eu aprendi sobre integridade é o dono da empresa. Um cara crente, é um servo de Deus. É um cara assim que eu já aprendi muitas coisas. E aí, o nosso líder dentro da empresa, que já foi líder de jovens na época em que o dono da empresa era jovem ainda. Ele já é um senhor, um jovem senhor. Mas, e aí em um momento da reunião, do nada ele falou assim, a nossa empresa, um dos valores da empresa é o caráter do reino. E o que é caráter do reino? É fazer o que Jesus faria. E aí ele pegou e disse o seguinte, então, na dúvida, não faz. Na dúvida, não faz. E naquele momento eu entendi a resposta de Deus. E eu peguei e não fiz. Eu fui lá, corrigi, tirei a frase que estava me incomodando e coloquei de uma forma diferente, que trazia mais clareza e talvez não fosse nem tão persuasivo assim, talvez nem me gerasse tantos resultados assim. Mas eu alterei. E por que eu estou contando isso? Porque foi uma coisa muito simples. Eu não estava errado, eu não estava falhando, eu não estava mentindo, eu não estava enganando ninguém, eu não estava fazendo absolutamente nada. Mas o Espírito Santo diz assim, muda. Porque pode ser que alguém pense algo que na verdade não é. E o que eu fiz? Obedeci. Por quê? Porque esse precisa ser a identidade daqueles que são nascidos de Deus. Jesus,
A Bíblia não fala sobre a infância dele, sobre antes do ministério dele. A única coisa que fala é quando ele tinha 12 anos, que eles estavam no templo, e que houve toda aquela situação, que os pais esqueceram, ele ficou lá e tudo. E tem um trecho que diz o seguinte: e ele, deixa eu ver se eu consigo achar para ser bem fidedigno aqui. Diz o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Em outras versões diz assim: e era-lhes obediente. E aí eu acho muito incrível isso, porque é a única coisa que a Bíblia fala. Mas na hora que ele é batizado, e que depois do batismo, então que começa, o Senhor vem com a voz do céu e diz assim: esse é o meu filho amado, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer, em que sou satisfeito. Mas como que o filho amado dá prazer se não contava nada? A única coisa que dizia era que Jesus era obediente aos seus pais. Ele era sujeito aos seus pais. Mesmo muitas vezes, por ser Deus, mas está em forma de homem, entender coisas que nem mesmo seus pais entendiam, que nem mesmo seus pais sabiam, mas lhe era-lhes obediente. Nós precisamos entender que quando nós somos de fato nascidos de Deus, nós vivemos e nascemos, e a nossa formação, o nosso caráter, o nosso comportamento, tudo que nós fazemos é segundo a vontade de Deus. E nós temos vivido uma geração de crentes que não tem vivido dessa forma. Empresários cristãos que não hesitam em sonegar imposto. Porque o governo realmente o governo não faz o que deveria fazer, os políticos roubam, os políticos fazem isso, mas a palavra diz que nós devemos fazer isso, e porque nós, como cristãos, não os fazemos. O livro de 1 João 5,18 diz: quando nascemos de Deus, passamos a viver segundo a vontade de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aqueles que dele nasceu, e o maligno não toca nele. Não toca nele. Mas infelizmente nós vivemos uma vida de constante flerte entre o mundo e Deus. Eu gosto, sabe, do ambiente de igreja, canto umas músicas legais. Eu gosto, sabe, do café com Deus Pai, mas eu também gosto de sair com os amigos e tomar uma. Eu gosto de uma musiquinha legal, que tem, sabe, aquela fire hop que canta lá, tu és a quem a minha alma esperou. É tão lindo, né? E aquela que saiu agora, é Ele, por Ele que eu estou. É muito lindo, né? Eu gosto de ouvir essas músicas gospel, sabe? Mas eu também gosto de ir de noite pro paredão. Nós precisamos viver e pregar com as nossas vidas o evangelho genuíno. Nós não seremos jamais uma igreja que diz assim: vem, entre, não tem nada não, pode entrar e ficar do jeito que você está. Não entre do jeito que está, mas aqui você vai ser confrontado a viver uma vida segundo a palavra de Deus, porque senão você vai viver aqui dentro, mas você vai para o inferno. Você vai viver aqui dentro, mas você vai viver uma vida de desgraça.
Por quê? Porque o que é nascido de Deus, o Senhor protege. Mas o que não, o diabo tem legalidade para tocar e fazer o que quiser e bem entender. Foi o que nós acabamos de ler. Foi o que nós acabamos de ler. E gente, integridade. Não tirem isso do seu coração. Integridade. Quantos crentes hoje estão flertando com a agenda globalista, a agenda, sabe, anticristã, anticristo, completamente, achando tudo muito lindo, onde não tem nada de lindo, porque nós precisamos ser defensores da palavra de Deus. Nós precisamos. É por isso, e é incrível, a gente não pode pegar algo de um todo e dizer que é ruim. Eu acho muito bonito da cultura judaica, deles saberem de cor o Pentateuco. Enquanto nós eu falo por mim. Se você disser assim para mim, Tiago, onde está escrito tal coisa, eu não sei, eu não decoro. Só que no dia que nós não tivermos isso aqui para procurar, a palavra precisa estar gravada na tábua do nosso coração. Isso é incrível. Quantas vezes eu deitado contando histórias para o Thomas, e eu começo a contar a história e puxar na minha mente a história, e aí depois eu começo a lembrar de outras coisas que estão escritas, e daqui a pouco a historinha virou uma pregação, enquanto ele está ali para dormir. E aí eu digo assim, gente, se nós não estamos vivendo isso, se nós não somos uma geração que estamos vivendo e comendo, alimentando-se da Bíblia, da palavra de Deus, o que será das próximas? Porque cada dia mais a perseguição está velada para poder alterar, mudar, atualizar aquilo que não precisa ser atualizado, porque é mais completo e mais atual do que o jornal de amanhã cedo. Mas nós preferimos acreditar, sabe, no jornalista lá que está na TV, nós acreditamos num grande escritor de livros aí, nós acreditamos no que o influenciador X diz, nós acreditamos no que o nosso professor que diz que é autossuficiente porque é PhD, mestrado, doutorado, nisso, naquilo acha, e nós não confiamos naquilo que o próprio Deus falou. O próprio Deus falou. Tiago, e que é que tudo isso tem a ver com projetando 2025? Porque nós temos promessas. Nós temos promessas que nos garantem sucesso, plenitude e paz quando nós vivemos dessa forma. Você quer um exemplo disso? Bora lá. Mas
Abençoado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faz prosperará. Salmo 106, versículo 3: Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Provérbios 28, 6: É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Salmos 128: Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Qual o segredo de nós vivermos coisas extraordinárias em 2025? Viver uma vida de integridade com o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Quantos aqui já oraram para que Deus fechasse as portas que não era dele para a sua vida? Porque nós Senhor, abre as portas, Senhor, abre as portas. Mas poucas vezes nós dizemos: Senhor, abre as portas que o Senhor quer, mas aquelas portas que não é do Senhor, fecha de forma que ninguém abra. Porque aí a gente clama: Senhor, abre as portas, Senhor, abre as portas, Senhor, abre as portas. Aí o inimigo ouve isso e abre uma porta que você acha até que é bom. E aí você vai lá e diz: olha, foi o Senhor que abriu. E entra. Só que não foi o Senhor, porque você pediu, mas você não ouviu a opinião dele. Nós precisamos viver uma vida de obediência, uma vida de integridade com o Senhor, de honra aos seus princípios, uma vida de busca de qual é a vontade dele para as nossas vidas, e de renúncia, para dizer assim: Senhor, é só a tua vontade que eu quero fazer. E não pense que isso significa que tudo vai ser fácil. Não, porque não vai ser. O próprio Jesus viveu isso. Ele veio, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou, tornando forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. No momento em que ele sabia que ia acontecer, o corpo dele sangrava. Mas ele dizia assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas de todo modo seja feita a tua vontade. Imagina vivermos uma aflição a ponto de sangrarmos pelos nossos poros, e mesmo assim a gente não dizer: Senhor, socorre-me, me tira dessa aflição. Mas nós dizemos: Senhor, se possível afasta, se possível muda, mas de todo modo seja feita a tua vontade. Não é fácil, mas o Senhor nunca disse que seria fácil. O Senhor nunca disse que seria fácil. O evangelho que Jesus pregou, às vezes as pessoas colocam a lei como algo forte, mas a lei dizia assim: olha, não adulterarás. E aí Jesus vem e diz assim: olha, se você olhar para uma mulher que não é a sua, você já adulterou. É mais fácil ou é mais difícil? Né? O que Jesus pede para nós, e que nós devemos ser, exige renúncia, entrega. Amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças.
todas, com toda a nossa vida. Porque Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, em breve voltará. Eu não quero só viver um 2025 e uma vida aqui, plena, vivendo a vontade do Senhor, mas eu quero viver a eternidade com Ele. E para isso, Ele quer de nós uma entrega completa. Amém? Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé.